está dentro de nós, seja a nossa indignação, seja a nossa inconformidade, ela gera resultados. E talvez tenha algo dentro do agro que só você sabe, que só as dores, que só vocês estão sentindo, e vocês precisam falar isso. Porque assim, sendo bem sincero, tá? Eu não vou me arriscar aqui a ficar falando de agro, porque todo mundo aqui, meu amigo, é especialista nisso. Mas tem uma coisa que eu sei fazer, que é identificar o problema e conseguir trazer a solução para aquilo. Quando eu vi a questão do Pix, eu falei, cara, isso está muito errado. Isso está muito errado. Como eu vou fazer? Escrevi tudo que eu ia fazer, falei, editei, pum, postei. O governo foi lá e recuou. Eu não sei quais são as suas dores, mas hoje o que eu tenho escutado é: tem dinheiro para tudo, tá? Tem dinheiro para poder viajar para o Japão, tem dinheiro para poder gastar em Paris, tem dinheiro, não precisa falar o nome não, tá? Você chuta aí quem é. 3 bilhões de reais gastos em despesas, em hotel, em viagens, né, com passagens. Tem gente aí usando dinheiro de avião das Forças Armadas para poder ir em eventos. Tem gente que está gastando mais de 2 bilhões de reais para fazer um evento, como é a COP30, sobre meio ambiente, que está desmatando a floresta amazônica para falar de meio ambiente. Eles são geniais, né? Ou As seja, crianças dinheiro estão sentadas no país. corredor, O pode que pedir falta é para ele. vergonha na cara, o que falta é caráter, o que falta é gente séria para poder cuidar certo do seu dinheiro. Aí eu te pergunto, 2 bilhões de reais, olha para baixo, 2 bilhões de reais, se abrisse um crédito aqui para Sinop, seria bom? Faria alguma diferença? Dava para comprar algum maquinário? Dava para poder, enfim, fortalecer, estruturar o agro? Claro! Mas por que não tem? Falta de prioridades. Infelizmente, eu estou no meio e eu estou num local onde a coisa que eu menos escuto é Brasil. Isso é muito triste. Porque você fica indignado, você fala, amigo, tem gente que acorda 4, 5 horas da manhã para poder fazer esse país rodar e está tendo que fazer isso aqui, ó, para poder conseguir pegar um crédito, para poder pegar um maquinário, para poder colocar no campo. Tem gente que está fazendo isso aqui, ó, para poder manter o seu campo seguro. O homem do campo não está tendo paz. Pode chegar lá alguém com a garrucha, com a 22 que seja, e tomar o seu sustento, como está acontecendo agora lá no sul da Bahia. Mais de 70 propriedades produtivas que estão sendo invadidas juntamente com o INCRA, juntamente ali com o crime organizado, junto com o MST. Por que ninguém fala nada sobre isso? Por que fica só com o político talvez falar? Porque a gente não entendeu que o poder da comunicação não é sobre como fala, não é as palavras bonitas que falam, não é a entonação que você faz, é a verdade que está aqui, ó, no seu coração. Se você não compreender isso, se vocês não se juntarem, não se unirem, eles vão passar o trator em cima de vocês. Olha que vocês têm tanto, mas eles vão passar o trator em cima de vocês. Por quê? Porque eles têm a comunicação. Vou te dar aqui um número. Fui conversar com o pessoal que chama de olho no material escolar. Eles fazem um levantamento de como está o material escolar do teu filho. Sabe o que eles descobriram? De cada 10 menções do agro em material escolar, 6 são de conotação negativa. Ou seja, vocês são considerados fascistas, vocês são considerados extremistas, taxistas, ciclistas, um monte de istas, né? Vocês são os vilões do país. Eu lembro que na minha aula de história, sei lá, geografia, colocava lá, tipo assim, o homem do campo, e aí o homem, tipo assim, o homem mau, e aí do outro lado, se colocava também o empresário também na indústria malvado, e as pessoas que não tinham terras. Eu lembro disso na minha escola. Isso deve ter o quê? Uns 15, 20 anos atrás. Como que não deve estar hoje? Ou seja, se você não cuidar dessa área da sua vida, uma hora isso vai bater na tua porta. Por quê? Pode acontecer de invadir a tua terra, você não vai ter direito de legítima defesa, você não vai ter a quem recorrer. Quem você vai recorrer hoje? Eu confesso, a gente está pegando muitos casos que a gente não sabe em quem recorrer. Nós vamos recorrer a quem? Não vou falar quem não, porque eu já tomei processo de nada. Não quero tomar outro não. Mas
Nós vamos recorrer ao Supremo? E aí, qual que é a mentalidade deles sobre vocês? Por que o agro sempre é tão atacado em eleições? Ou usado, né, como um trampolim para aqueles que odeiam, mas tem que ficar perto, né? Por quê? Porque vocês são a locomotiva desse país. Então, se eu fosse vocês, sabe o que eu faria mais? Eu falaria mais. Eu vejo muito pouco conteúdo sobre agro na rede social. Vejo muita besteira. Vejo um monte de idiotice na rede social. Mas conteúdo sério, trazendo conteúdo sério, um conteúdo que todo mundo entende, para as pessoas compreenderem e falar, caramba, a pessoa tem que acordar a esse horário para poder fazer isso. E se não vem a chuva, não tem irrigação, como é que faz? Tem que fazer desse jeito, meu Deus do céu. Por que os preços dos alimentos estão caros? Eles botaram a culpa em vocês. Você sabia disso? Saiu manchete. Culpa dos alimentos é por conta do agronegócio. Porque vocês só querem lucro, malvadões. Olha só. Aí você acha que isso não tem efeito no nosso país? Ora, você já é um adulto formado. Mas para quem está aí com seus 6 anos de idade, 8 anos de idade, como que vai ser a mentalidade que eles vão crescer? E aí daqui a pouco, vocês aos poucos vão deixando de ter a força que vocês têm. Isso principalmente precisa ser modificado para dentro da política também. Porque olha só, Mato Grosso, ele tem um poder gigantesco do agro. Mas quando isso é revertido no campo eleitoral, em âmbito do Brasil, isso não é uma quantidade como, por exemplo, São Paulo. São Paulo são 32 milhões de eleitores. Minas Gerais são 16 milhões de eleitores. Então, em nível Brasil, é muito concentrado. Obviamente, os votos aqui são votos mais conservadores, de direita, pró-agro. Mas quando joga isso no Brasil todo, fica diluindo. Então, quando chega alguma pauta lá no Congresso para poder ajudar o agro, ou para poder, enfim, desburocratizar, para poder, enfim, não colocar mais impostos, justiça do trabalho que fica aí nas costas de todo mundo de forma, muitas das vezes, injusta, não tem força suficiente para poder chegar lá e botar o pé na mesa, né? E falar, ó, não, a gente não pode fazer isso aqui não. Ou seja, não é somente o Mato Grosso, não é somente os estados que têm agro pujante que precisa conhecer a importância do agro, é o Brasil todo. Porque o Brasil inteiro come. Porque o Brasil inteiro necessita de vocês. Então, olha só, nós temos hoje uma ministra do Ambiente que odeia o agro. Como que um país que tem um agro tão forte, tão pujante, não conseguiu, enfim, colocar alguém lá que defende de fato aqueles que estão trabalhando em prol de toda uma nação? Eu não vou entrar em outros temas aqui políticos, mas um ponto é: a nossa influência ela tem uma extensão muito grande e você não pode subestimar isso. Continuando a história lá atrás, quando eu era vereador, eu não me omiti, comecei a falar, tomei aí diversos processos. E o terceiro ponto, para você ter uma comunicação, é você ser genuíno. Eu era genuíno naquilo que eu falava, eu não sou um personagem. Eu defendo aquilo que realmente eu acredito, eu defendo a família, porque eles de fato são o meu bem mais importante que eu tenho. Meu carro vai passar, esse país aqui vai passar, mas a minha esposa e as minhas filhas, eu estou caminhando com elas para conduzir elas para o céu. Então elas, de fato, são algo que não é passageiro, elas são eternas para mim. Então eu tenho que cuidar bem delas. Então eu não falo isso da boca para fora, eu vivo isso intensamente. Então você tem que ser genuíno. Não adianta você aí ser pai e mãe do agro, direita, filho, se você não for genuíno dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? A política é muito mais do que uma expressão ideológica daquilo que você fala, sou de direita, sou de esquerda, sou A ou sou B. A política é a capacidade de você influenciar as pessoas em volta de você. Então, se nós queremos de fato mudar o agro, fazer com que a gente continue crescendo, o primeiro, mais uma vez, o ponto que você tem que influenciar é dentro da sua casa. E isso também é política, porque política é influenciar. Ou seja, se você não for genuíno na sua casa, vai chegar alguém do lado de fora, um professor, um orientador, um especialista de ar-condicionado, e vai falar assim: seu pai oprime os trabalhadores. O seu pai, a sua mãe,